Glórias a Deus. Marcos capítulo 4, versículo 26 e 27 é a parábola da semente. A parábola da semente. E eu tenho um tema para essa mensagem. O tema da mensagem é o processo do crescimento. Você pode repetir comigo essa palavra? Vamos lá, 1, 2, 3. O processo do crescimento. Glórias a Deus. Todos nós desejamos crescer em alguma área da nossa vida, sim ou não? Todos nós desejamos evoluir e continuar. Eu sempre digo, a Hannah agora está com 8 anos. Se daqui a 10 anos ela tiver do mesmo tamanho, com a mesma fala, com a mesma mentalidade, algo de errado não está certo. Daqui a 10 anos ela não vai estar com a mesma idade, nem com o mesmo conhecimento. Daqui a 10 anos ela vai estar onde? Vai estar grande, já vai estar uma moça, vai estar na faculdade. É? É? É não, você vai estar na missão, na Scanf. Você só vai fazer faculdade depois, você vai passar 2 anos na missão. Tá? Eu já lhe disse. Sua mãe não sabe não, porque senão ela não deixa. O crescimento para nós é algo que é necessário. Se alguém não está crescendo, algum problema há nesse processo. E aqui, essa parábola, ela vai falar de algumas etapas. Ela vai falar de algumas coisas. Meu Deus do céu, o que será isso, Jesus? Eu tenho que trazer alguém urgente, mas eu não sei exatamente. Não, aqui é médio, agudo, eu acredito que não seja. Eu estou achando que é aqui, esse barulho. Eu estou achando que deva ser aqui. Mas o pior é, eu acho que é. Porque eu mexi. O negócio é para você saber onde é que está. Deixa eu tirar o Bluetooth aqui dele todinho. Eu acho que vai melhorar. Não sei. Às vezes é coisa simples e a gente não sabe. Então, queridos, o crescimento para cada um de nós melhorou. Eu acho que melhorou. Era o do Bluetooth que no culto campal eu usei a caixa e eu levei. Mas não foi ela que eu levei, foi a outra. Não sei. Então, o crescimento para cada um de nós, ele é extremamente importante. A palavra está dizendo que a semente ela vai ser lançada na terra. O que é essa semente? É a palavra. A semente é a palavra, porque o contexto de Marcos 4 está revelando que é a palavra. Quer ver uma coisa? Aqui está naquele mesmo contexto de Mateus 13, né? Então o versículo 14 do mesmo capítulo está dizendo: o semeador semeia a palavra. Então, nós entendemos que essa linguagem é muito comum. A semente está geralmente relativa, está geralmente sendo relacionada à palavra. E aqui a palavra começa dizendo: o reino de Deus é assim como o homem que lança a semente na terra. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, e que nós já sabemos, mas vamos memorizar. Nada se faz sem a palavra. A palavra, ela é a essência de cada um de nós. A Bíblia. Nada se faz sem a palavra. Nada nós podemos fazer sem Jesus, e Jesus é a própria palavra encarnada. Então, nós estamos diante de um texto que vai revelar algumas verdades para mim e para você. Primeiro, a palavra, que é a semente, é lançada na terra. A palavra, ela vai ser lançada, e a partir da palavra lançada, ela vai gerar alguma coisa. A semente vai gerar alguma coisa. A palavra, ela precisa, Samuel, gerar em nós alguma coisa. Antigamente, quando era... Eu não sei nem se essa palavra está certa. Novo convertido. Antigamente, eu achava que já sabia muito de Bíblia. Porque eu sempre li muito e decorava muita coisa, e muita coisa errada. Então eu achava que sabia muito. Porque eu lia muito, porque eu decoro muito versículo, muita passagem eu tenho na minha mente. E com o tempo, você vai percebendo que você não sabe tudo isso que você imagina. Você não é quem você imaginava que era.
Você é muito menos do que você imaginava que você era. A palavra, ela vai gerando em nós um entendimento e um reconhecimento de quem nós somos e de quem Ele é de verdade. O texto está dizendo que este homem lança a semente e depois ele vai dormir e se levanta de noite e de dia. A semente germina e cresce, mas ele não sabe como é que isso acontece. É claro que se a gente for ser muito, for colocar nome a cada um, você vai dizer que a semente é a palavra, logo o homem é o próprio Jesus, é o próprio Deus, a terra somos nós, mas aí você tem um problema. Como é que ele não sabe como é que germina? Né? Jesus não saberia como é que essa palavra germina? Então, às vezes, você pegar uma parábola e detalhar, colocar nome em todos, às vezes você acaba tendo complicações. Então, o reino de Deus, o governo de Deus, a vontade de Deus, é um homem que está jogando uma semente, caindo, caindo na terra e está germinando. E é engraçado que ele não sabe como ela vai germinar, ele não sabe o processo. Isso quer dizer que nós que estamos no reino de Deus, nós não sabemos como é que essa palavra que entra em nós germina. Nós não sabemos. Tu consegue dar um pouquinho de retorno só aqui, por favor? É o laranja. Isso. Som 2. Mais um pouquinho. Som. Nós não sabemos como é que ela germina. A palavra em nós, o reino em nós, ele é um mistério. Como é que essa palavra alcançou a gente? Convenceu a gente? Como é? Como é que essa palavra consegue mudar a mente de homens e mulheres que já fizeram de tudo na sua vida, que já foram tudo na sua vida, e agora ela nos atrai para nós estarmos sentados numa quarta-feira como essa, e a gente querer ouvir uma palavra, como é que esse reino entra dentro de nós e como é que ele faz essa mudança e essa transformação. Irmão, a gente não tem explicação. A gente só sabe que a Bíblia, ela entra na mente de alguém, no coração de alguém, e ela consegue convencer essa pessoa dos seus pecados, dos seus erros. Esses dias aí na rede social, eu vi que pelo menos uns 3 ou 4 funkeiros, MC, esses camaradas aí, se converte. E aí a gente diz assim, do nada o cara vai para a igreja, ou a menina vai para a igreja. Não, não é do nada. Mas aquela pessoa estava sendo ministrada pela palavra e de repente aquela semente começa a germinar no coração dela. Então, o reino de Deus em nós, ele é um mistério. O reino de Deus em nós é um mistério que alcança homens e mulheres de vários lugares do mundo, de todo mundo, de várias classes sociais, de vários intelectos. Aquele camarada que vai ser agora presidente, né, que vai se candidatar, como é o nome dele? O Augusto Cury. Alguém sabe quem é Augusto Cury? É um dos maiores psicanalistas. E ele era tido como, ele se declarava ateu. E ele estudou as grandes mentes, né, da humanidade, e ele no seu testemunho conta que ele vai começar a estudar a história de Jesus, não para se converter, mas porque ele queria estudar esse personagem histórico, na mente dele só um personagem histórico. E aí ele conta que quando ele começou a estudar sobre Jesus, o que Jesus falou, o que Jesus disse, a forma que ele se comportava, o comportamento de Jesus, ele ficou tão impressionado que ele se tornou cristão. Com aquilo que ele leu de Jesus. Olha um cara que é ateu declarado, cético, que é psicólogo e psicanalista, então ele olha tudo com um olhar diferente do nosso, analisando as pessoas e os seus comportamentos de uma forma totalmente diferente da nossa. Mas essa mesma palavra que entra no coração do leigo, do semi-analfabeto, do ignorante, entra no coração do culto, do letrado, do diplomata, do poliglota, e consegue fazer isso. Então o reino de Deus em nós
Ele é um mistério, mas é um mistério que ele surpreende a todos. Hoje mesmo eu vi uma notícia, DJ alguma coisa, uma moça que é DJ. Ela foi pro show e ela ali simplesmente declarou que estava encerrando a sua carreira porque ela estava entregando a sua vida para Jesus. E ela vai dizer uma coisa: eu preenchi um vazio, Jesus preencheu um vazio que havia em mim, que antes eu não conseguia preencher. Essas foram as palavras dela. E agora ela se declara cristã. Então o reino de Deus, ele é um mistério. A igreja aqui, ela tem os trabalhos. Visitar, orar, acompanhar, fazer lá na casa, não tem? Tudo isso, irmão, é crescimento, como eu disse ontem. Mas o reino, o crescimento da semente da palavra no coração do homem, não depende de outros homens. Embora a igreja e eu, como pastor, os irmãos, contribua para o crescimento de alguém. Mas ainda assim, é o Espírito Santo que faz aquela palavra germinar no coração de alguém, de modo que a pessoa vai sofrer uma metamorfose, uma transformação. Então, a primeira coisa que eu quero falar desse texto aqui é que... Cadê? Ele não sabe como. O reino de Deus é um mistério. Surpreende a todos. O fruto vai aparecer. Mas o fruto ainda é um processo lento. Primeiro vem os processos. Depois é que vem o fruto. Ou a fruta, ou a semente, ou o grão. Cada etapa é importante. Eu não gosto muito de dizer assim, quando eu era novo convertido, quando eu me converti, porque isso parece que a gente não se converte mais. Parece dizer que a gente que já é crente aqui há algum tempo, não precisa mais de uma conversão, de uma mudança, de uma ação divina na nossa vida. Então, é complicado dizer isso, porque nós ainda estamos passando por etapas. Seja você quem for. Antigamente, como eu disse, eu achava que eu já sabia de tudo, que eu estava já no ponto. Mas hoje em dia, olhando para mim, e de tudo que eu possa ter na fé, ou conquistado, ou aprendido, ou tenha de bagagem para lidar com situações, com a igreja, com os irmãos, eu ainda me acho incapaz. Mudou. Quando novo convertido, com pouco tempo de fé, eita, já sou um crente que top. Sei a palavra, decorado aqui um monte de coisa, falo um bocado de coisa. E com o tempo, cada vez mais eu vinha me sentindo incapaz. Até antes da igreja nascer aqui nesse lugar, um dos sentimentos que eu tinha muito era esse de incapacidade. Incapacidade em vários sentidos. E esse sentimento ainda não passou, porque as etapas que a gente precisa viver, elas são importantes. Às vezes a gente acha que estamos na igreja e não precisamos passar por etapa nenhuma. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que é só isso aqui que está um pouco... Cadê o verde? Som. Oi. Para mim tá bom aqui. Som 2. Então nós precisamos passar por etapas. A primeira etapa que a Bíblia está dizendo, vamos lá. Versículo 28. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão. Vamos ver essa etapa aqui na nossa vida. Primeiro a erva. A erva não tem fruto, porém ela já tem vida. A erva não tem fruto, mas ela já tem vida. E é complicado quando a gente foca muito no fruto, no resultado, e não foca na vida. A erva é o estado inicial do crente, mas é um estado em que, mesmo não tendo fruto, já tem vida, porque está ali se iniciando a raiz.
A gente precisa, pelo entendimento da palavra, passar por esse processo de que muitas vezes é melhor não gerar o fruto agora, mas ter vida, do que querer gerar fruto e não ter vida. É o momento em que o evangelho está trazendo clareza a muitas áreas da nossa vida. Aí você olha assim, ó, o cara que veio do mundo, ele veio cheio de mazela. Aí você vai dizer, não, mas irmão, você tem que deixar Jesus entrar na sua vida, ele vai te libertar, ele vai trabalhar, não é assim que a gente diz? E quem foi que disse que nós, que estamos aqui nessa noite, independente do tempo de fé que nós temos, quem foi que disse que não há uma necessidade de o evangelho entrar com luz em meio à nossa treva? Talvez o nosso maior problema é esse. É acharmos que chegamos em uma etapa em que nada mais deva ser consertado ou mudado. Quando, na verdade, esse sentimento de mudança precisa permear a mente do crente. Não importa quanto tempo tenhamos nós aqui nessa igreja, em qualquer lugar na fé. Nós precisamos que a luz do evangelho ainda entre no meio das nossas trevas. Jesus ainda precisa clarear a nossa mente e os nossos olhos. A vida precisa ainda tomar espaço no meio da morte. Então, o novo convertido é muito claro você ver o novo convertido com mudanças. A primeira coisa que ele muda, a roupa, é fácil. O rapaz bota uma calça social, a moça já consegue botar um vestido, fica mais bonito, fica tudo bonito. Só que não são essas mudanças que a gente precisa. E aí a gente vai olhando o novo convertido, ele vai mudando, ele aprende a falar igual a gente, jargão evangeliquez, palavras que é só do nosso vocabulário, né? Começa a falar igual a gente, vai mudando, vai tirando as gírias, vai colocando as nossas gírias evangélicas, até xingar alguém, a gente aprendeu de uma forma que a gente acha que não ofende a Deus, porque, né? Eu não posso chamar o camarada de palavrão, mas eu posso chamar de Jezebel. Eu posso chamar de, filho do Satanás. Quando, na verdade, a ofensa não é a palavra, mas a intenção e a raiva do coração. O que vai ofender a Deus não é eu falar o palavrão, ou eu falar o palavrão convertido em versículo bíblico. Mas é a raiva do meu coração em favor daquela pessoa que eu estou chamando ela de qualquer outra coisa. Então, a gente pensa que a gente não precisa que a luz entre. Mas eu vim dizer para mim e para você que nós precisamos que essa luz entre na nossa mente, no nosso coração, e ela ainda hoje faça morada e mude dentro de nós. Eu gostei muito de conversar com aquele pastor que naquele dia lá que a gente... Gostei muito! Porque ele me disse coisas e me ajudou em coisas. Meu irmão, nós temos que ter medo. A gente prega muito dizendo que temor não é medo, mas temor tem que ser medo também. O filho, ele começa com medo. Depois ele tem temor, respeito. Mas eu não posso descartar que o medo faz parte. O medo faz parte. A consequência faz parte. E o pastor lá me disse uma coisa que eu fiquei pensando. Um senhor já de idade, 60 anos mais ou menos, né? Ele dizendo assim, meu pastor, eu tenho medo de cair. Eu tenho medo. E ele disse, Senhor, será que algum dia eu vou sair da tua presença? Será que algum dia eu vou dar ênfase à minha vontade, à minha carne, eu vou me afastar de ti? E ele começou a falar aquilo para mim, e eu comecei a entender algumas coisas, e a observar, e a prestar atenção. E é verdade. A autoconfiança, ela é perigosa. A alta afirmação de que eu sou o melhor, o maior,
e eu não tenho pecado, eu não caio, ela é perigosa. Então, essa erva que é o comecinho da fé, mas é o começo que o evangelho começa a entrar nas trevas, a vida começa a entrar no meio da morte, Jesus começa a organizar algumas coisas. Essa etapa é importante para nós nos dias atuais. Jesus ainda tem muita coisa a mudar na minha vida. Jesus ainda tem muita coisa a tirar. O evangelho ainda precisa clarear as trevas que habitam em mim. Glória a Deus. É. Aqui o texto vai dizer que o reino de Deus é como um homem que lança semente no meio da terra. Depois ele não sabe como ela vai germinar, é um mistério. Mas por si mesma ela vai frutificando. Primeiro, a erva, estado inicial. Segundo, a espiga. Mudou alguma coisa aí? Segundo, a espiga. É quando ela começa a tomar forma. A espiga é quando ela começa a crescer um pouquinho para cima, além da raiz. Ela começa a pegar mais forma, ela começa a se levantar mais um pouquinho. Só que há uma observação na espiga. Mesmo ela crescendo, ela ainda precisa de apoio. Há muitas árvores, que se eu já falei até isso, de que quando elas crescem, ela precisa às vezes de um negócio, como é que chama? Uma tala, é que chama? Um negóciozinho que você bota, irmã, que tem muitas árvores, tem muitos... Sabe como é que é, né? Não tem que botar? Às vezes só para ela sustentar, e depois você tira. Mas do início da fé, ela precisa. E todos nós, irmãos, nós precisamos ter um entendimento de que eu não posso me apoiar na fé de ninguém. A minha fé não pode depender dos outros, mas isso não me faz autônomo da ajuda de ninguém. Eu não posso depender, mas eu posso precisar. Tem coisas que alguém vai me ajudar. Eu posso receber ajuda. Eu não posso ser dependente. Vai chegar um momento que até a minha esposa, a sua esposa, o seu marido, quem for da sua casa, ele pode até querer lhe ajudar, mas não vai conseguir. Então a nossa fé, ela não é autônoma, mas ao mesmo tempo ela não é independente. Você está entendendo? Que aquele louvor antigo, irmã Regina, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até onde? Até o fim. Então isso significa dizer que a gente até está crescendo, mas a gente ainda precisa de apoio. Ninguém vive a fé sozinho. É por isso que a igreja é a comunidade. É por isso que eu sei que os irmãos aqui são novos. Às vezes os irmãos não têm, né? De repente ali aquela intimidade ou não querem ter aquela ação de ligar para o pastor. Tem irmão aqui que me conhece há 6 meses. E tem irmão que me conhece há muito menos. 3 meses, 4 meses, não sei. E às vezes você tem dificuldade de ligar, de mandar uma mensagem, de perguntar, de pedir uma ajuda. Esses dias eu recebi uma ligação de alguém e eu gostei, achei muito interessante isso. Pastor, é sobre isso. Amém, está aqui. Eu quero chegar também um momento em que eu possa ligar para alguém e dizer, irmão, me ajude nisso aqui. Eu nunca concordei com aquela palavra de assim, não, o pastor é o único que é sozinho, porque não tem ninguém. Irmão, então é igreja, com um monte de gente. Por que está sozinho, irmão? Agora, se ele se apresenta como inerrante, como sacrossanto, e alguém que está acima da média, aí ele vai ter dificuldade de pedir ajuda para os irmãos. Mas se ele se apresenta como homem, como servo, como filho, como crente, ele não vai ter dificuldade de ligar para alguém e dizer, meu irmão, não, mas hoje eu estou desse jeito aqui. Pedir ajuda para você, faça assim. Isso é algo que tem que ser
Normal em nosso meio. Mesmo crescendo, ainda precisa de apoio. O vento bate e ela ainda vai balançar, irmãos. A árvore aqui, no caso, parece ser o trigo, né? Porque fala de erva, fala de espiga e fala de grão, parece ser a figura do trigo. O contexto aqui, Jesus estava falando também do trigo. Era uma planta na época muito comum, né? Questão de agricultura e tudo. Então, mesmo o vento batendo, ela ainda balança. E quem foi que disse que nós que estamos aqui estamos isentos de balançar pelos ventos que bate? Ninguém está isento, Caleb. Às vezes, eu mesmo olho e a gente já quer que tudo fique muito certinho. A gente quer que tudo fique os blocos, sabe, João Vitor? O bloco bem bonitinho, o bloco bem... Não, irmão. A vida de igreja é assim. O vento está batendo aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui. Quando você pensa que o vento parou, que já deu certo a família aqui, o casamento, o menino, aí de repente está ali outro vento, aí você vai ali. E você vai. Você não tem como colocar os irmãos tudo sentadinho na cadeira e dizer, olha, está tudo bonitinho. Passa a mão na cabeça, está tudo ok. Não tem. Porque a vida de igreja é essa. E é por isso que Jesus levanta a igreja, para que no dia do vento ela seja apoio para quem está balançando. Para que no dia do vento ela seja sustento, ela seja ajuda para aquele que precisa da ajuda dela. Mesmo crescendo, nós ainda podemos balançar. Eu achei muito forte a pregação de domingo, não sei se você absorveu aquela mensagem, mas Elias... Está aqui anotado, as vitórias de Elias. Cadê? Meu Deus, foi aqui. Os milagres. Grandes vitórias não anula a fragilidade humana. O homem que venceu no Carmelo quase morreu no deserto. Grandes vitórias. Mas ele ainda teve dificuldade, irmão. Grandes conquistas. Significa dizer que nós também não chegamos a estatura de dizer, meu irmão, acabou, eu estou aqui, eu não balanço mais com nada. Balança. Balança e balança mesmo. Pode não ser em uma área, mas tem em outra. O texto está dizendo que vai chegar o tempo da espiga se tornar grão. Versículo de número 28. Frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por fim um grão. Cheio de espiga. Tudo bem. O grão é o tempo da colheita. É o tempo que você vai colher muitas coisas que você passou e viveu pelo processo. Todos nós temos colheitas para nós. Todos nós estamos colhendo alguma coisa do qual nós plantamos. Mas o tempo do grão, além da colheita, também é tempo da semeadura, porque o grão que você colhe, também você planta. Então, esses processos na vida do crente, na fé, ele está nascendo, a luz está iluminando a palavra, está germinando, o reino de Deus está sendo gerado dentro dele, de alguma forma, é um mistério, mas dentro do crente ali, do irmão, na fé, ele vai sendo trabalhado por Deus, né? E aquela figura lá do Jeremias, acho que é 18, é isso? O vaso do oleiro, né? Que a mão sempre é mais por dentro do que por fora. Acontece que o grão vai vir, o tempo da colheita, o tempo de semear. E agora está revelado a maturidade. Então, crente nenhum é maduro em todas as áreas. É por isso que, por exemplo, casais. Eu quero trazer um casal para pregar no jantar de casais que a gente vai fazer. Pronto. Há pessoas que se especializam em trabalhar só nessa área. Há pessoas que trabalham na área, sei lá, o rapaz do financeiro que vai vir, vai ajudar, que trabalha com isso, que tem experiência. Então, estou falando aqui de palestra, de pregação, de dom. Não estou falando de pecado nem de outra coisa, não.
Mas só para a gente ter uma noção de que ninguém está maduro em tudo. Ninguém está maduro em tudo. Ninguém está sabendo de tudo. Ninguém conseguiu vencer tudo. É por isso que o medo que o pastor disse que tinha é verídico, porque ele sabe as suas fragilidades e as suas fraquezas. E eu fiquei pensando que às vezes a gente se acha muito autossuficiente. Não, eu já estou na maturidade. E aqui, irmão, eu quero finalizar só com uma observação. Nós temos que ter cuidado para não confundir maturidade com apodrecimento. Maturidade é uma coisa, apodrecimento é outra coisa diferente. A maturidade, ela vai gerar semente, frutos. Mas o crente maduro, ele precisa e deve ser renovado constantemente. Porque se ele não for renovado, ele pode entrar no estado de putrefação, ele vai apodrecer. Como eu vou saber se eu estou sendo maduro ou se eu estou sendo apodrecido? 3 coisas acontecem para um fruto, ou uma árvore, ou alguma coisa desse tipo que está apodrecendo. Primeira coisa, ela seca. Ela vai ficando seca. Lembra do galho? Ele vai secando. Ele até serve para botar na fogueira e dar ali um foguinho a mais. Mas aquele processo de secar é que mais na frente ele vai apodrecer. Então, um crente que está seco por dentro, que já não jorra mais dentro dele a fonte, que não já tem mais desejo ou alegria ou vontades espirituais de buscar ao Senhor, de fazer orações. Irmãos, desses dias, eu vou dizer para vocês, tem pessoas aqui que sabem o que eu estou dizendo. Eu tenho desejado tanto ir para o monte, fazer uma oração. E aí você pode dizer, pastor, mais um monte, irmão, mas é porque eu amo o monte vigília, irmão. Falando de mim. Isso é uma cultura que não vem nem da igreja que eu nasci. Porque a igreja que eu nasci nem gostava de vigília, nem gostava de monte. Mas eu amei esse trabalho. E eu só não tô indo, eu só não fui esses dias, não consegui ir, mesmo que sozinho, irmão. Foi por causa da correria do dia e do cansaço. Eu não consegui ir. A Kátia, diga, alguém está aqui, sabe? É a Kátia que está comigo e as minhas primas que estão ali todo dia e vê a gente chegando tarde para almoçar e para aquela correria toda, né? Pega um pouquinho. Mas o meu desejo era fazer igual eu fazia antigamente. E eu nunca tive problema com isso. Pegava a moto, meu irmão, eu ia pro monte sozinho, quando não era com o Regis. Chamava o Regis e ele ia comigo. Então, uma das coisas que o crente que está maduro, mas apodrecendo sem perceber, revela é a sequidão, é a falta de desejo, a falta de alegria, a falta de busca, a falta de querer buscar aquela água da fonte, aquela água, seja ela qual for. No meu caso, irmão, o que me chama a atenção é monte, é vigília, mas de repente para você é outra coisa. É a sua Bíblia da leitura, é o seu quarto trancado, é a sua vida com Deus, é o seu devocional pela manhã, o seu culto doméstico, é alguma coisa que aos poucos a gente vai desapercebendo. Uma árvore que está apodrecendo, ela vai ficando sufocada. Como ela não tem mais ligação com a raiz, e a raiz era que dava a ela os nutrientes, e as folhas o oxigênio, não é assim? Ela vai sufocando. Um crente que está apodrecendo, ele sufoca ele mesmo e sufoca os outros. As pessoas ao redor dele serão sufocadas. E você já teve a experiência de ser sufocado? Para nunca tive, mas deve ser horrível, porque faltou ar, né? Ou um afogamento, né? Que é mais ou menos isso também. Tu?
Eu vi que tu gritou, não foi? O grito foi grande do homem dentro da água. Um crente que está apodrecendo na sua caminhada com Deus, ele se torna um crente sufocante. Sufoca a si mesmo e sufoca quem está ao redor dele. E para terminar, o apodrecimento da árvore, do fruto, seja do que for, revela que aquele fruto está caindo e ele vai cair. A queda, o cair, revela uma fé apodrecida. É por isso, irmãos, que eu disse que nós precisamos buscar ao Senhor e sermos renovados por Ele. Para que a nossa fé ela não seja seca, sufocada e nós não venhamos a cair na ilusão de que está tudo bem e no final está tudo mal. Vamos orar, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus.